Bem-vindo ao nosso quarto episódio com a nossa terceira convidada, essa contadora maravilhosa que vai se tornar sua melhor amiga e melhor amiga da sua empresa. E ela vai se apresentar aqui para você e vai botar o arroba, já prepara aí para seguir ela, tá? Obrigada, Joana, pelo convite de estar aqui com você hoje. Sou Juliana Alcântara, contadora. Meu arroba é @contadora_Ju Alcântara. Me sigam nas redes sociais, eu posto muita coisa da área de empreendedorismo, da área de CNPJ, que CNPJ é vida, eu tenho uma tatuagem aqui. Eu posto muita coisa relacionada a diagnóstico do CNPJ, então você empresário ou empresária que está precisando entender o que é que se passa no seu CNPJ, eu faço um diagnóstico gratuito e a gente senta para conversar e se reúne. Ai, que legal. CNPJ literalmente é vida e é literalmente a vida das empresárias. Então essa aula aqui, esse encontro é para você, para que você entenda que você precisa ter uma saúde financeira na sua empresa, que não é à toa que é o tema desse vídeo aqui sobre ter uma empresa lucrativa. Então, por onde se começa para ter uma empresa séria e lucrativa? Então, Joana, para saber se a empresa é lucrativa, a gente precisa entender dos números. Então, um dos primeiros pontos é você separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Muita gente faz essa mistura e aí nunca se sabe se a empresa ela é lucrativa ou não. Então, esse é um exemplo, é o primeiro ponto, um exemplo mais prático que tem é esse. Digamos que a empresa ela fatura lá em torno dos seus R$ 100.000, mas, dentro daquela empresa, se paga plano de saúde pessoal, tudo que não é da atividade fim da empresa e que se paga dentro daquela empresa, acaba Uhum. atrapalhando de você entender do lucro da sua empresa. E outra coisa que a gente precisa entender é, uma coisa é faturamento, outra coisa é o lucro. Então, às vezes, você identifica lá na sua conta entradas no montante de R$ 30.000. Vou dar exemplos sempre práticos voltados para os números. Você identifica lá entradas de R$ 30.000. Só que você tem despesas, né? Tem despesas de aluguel, tem despesas de funcionário, de sistemas, de impostos, né? Principalmente. E aí, no final, é que você tem o lucro. Então, custos, despesas, impostos para depois você saber qual é o lucro da sua empresa. Não é só a entrada que você vai identificar aquilo como lucro, tá? Então, a gente separar as finanças pessoais da pessoa jurídica, a gente identificar quais são os custos reais da empresa, custos, despesas e levantar tudo isso. Eu gosto de trabalhar sempre com fluxo de caixa. Então, se você tem um sistema financeiro onde você possa conciliar seu banco, todos os bancos que você tem, dali você vai conseguir ter um DRE, né, para identificar qual o lucro real da sua empresa. Recentemente, eu fiz um trabalho numa empresa que chegou a faturar muito na pandemia, vendendo mentorias. E o empresário não sabia qual era o lucro da empresa dele. E estava faltando dinheiro, ele estava precisando aportar do bolso dele. Ele, como pessoa física, estava precisando botar dinheiro na pessoa jurídica dele, todo mês, todo mês. Então, eu, Juliana, fui lá, entrei, mergulhei na empresa, passei 2 meses dentro da empresa para entender todo o funcionamento da empresa e organizei tudo isso num sistema, certo? Então, eu lancei tudo do banco dele, entradas, saídas, e classifiquei corretamente, porque ainda tem isso, Joana. Veja, às vezes o empresário ele acha que está vendendo devido às entradas no banco, ele acha que está vendendo R$ 170.000. Vou dar um exemplo. Só que desses R$ 170.000, R$ 30.000 foi realmente do mês e o restante, certo? R$ 140.000 é de recebimentos de exercícios anteriores. Por quê? Porque ele vende mentorias para 12 vezes no cartão de crédito, então ele vai recebendo parcelado. E aí Entendi. ele tem um setor de vendas que fica achando que bateu a meta porque entrou R$ 170.000, mas não. Aí Juliana foi lá e alinhou as contas dele e viu, opa, do seu faturamento real do mês só está entrando R$ 30.000, doutor. Então, assim, 30% do seu faturamento é o que você recebe. Então, o índice de liquidez dele está baixo. Tá baixo. Porque não é só separar finanças pessoais da empresa, tem que ter uma organização para você entender do seu negócio. Então, toda a organização vai fazer diferença para a sua tomada de decisão. É muito importante. Eu falo muito também porque eu sou infoprodutora e, por exemplo, atualmente eu estou migrando para Hotmart, mas eu era da Eduz.
e na Eduz a gente tirava em 15, né. Então acaba que o recebimento do valor, porque não recebe na mesma hora que a pessoa compra, e se você quiser, recebe com 30 dias. E se você quiser adiantar, você ainda tem uma porcentagem, então essa porcentagem tem que estar calculada na perda do produto, da venda do produto, né. Sim, Então tudo é milimetricamente organizado, né. tem que fazer parte do custo do seu produto. É isso mesmo. Exatamente, tudo faz a organização financeira precisa estar incluída nisso aí, né, em Isso. cada decisão que vai se tomar. No seu caso, a gente tem que fazer uma ficha. Aí dentro dessa ficha vai entrar a sua hora de trabalho, os custos que você tem para sua mentoria. Internet, Isso. que tá inclusa a internet, não tem como ser nada gratuito, porque É. de graça aí como é que eu pago as contas, A né? comissão da Hotmart, A a comissão do comissão, cartão de crédito. Então tem uma série de coisas por trás do seu produto, né? Que às exatamente. vezes justamente é onde a gente entra. A empresa ela é lucrativa? Gente, precisa fazer uma organização do seu negócio para entender dos números para saber se ela é lucrativa. Qual é o primeiro sinal para saber que ela não está sendo lucrativa? O primeiro sinal, assim, para você já se preocupar? Olha, o primeiro sinal é você passar um mês no déficit, né? Com um saldozinho negativo. Então, fechou o Hã. mês, faz um balanço, faz um senta e apura tudo que entrou, tudo que saiu. Se não tiver sistema, eu aconselho trabalhar com sistema. Hoje eu tenho sistemas bem em conta, né? Tem o Sim, Alterdata, que ele está em torno de R$ 89. Então, assim, é um investimento, na verdade, você tem um sistema e controlar suas finanças. Mas para quem não sim. tem, faz na mão mesmo, conta de padaria. Gente, entrou tanto, saiu tanto. Então dali você vai saber. Se a conta não bateu, se está no negativo, então Meu já marido ele faz tudo na planilha, então ele já tem tudo ali, as alunas que entram, como entra, como é pago, o que sai, porque minha mentoria tem entrega física, né, a sim, pessoa recebe uma parte física. Aí eu calculo até o plástico bolha que o custo eu do embrulho, perfeito. a gente sai para saber exatamente, por exemplo, minha mentoria hoje ela é 1.900, a básica, então 1.900. Aí desse 1.900, 250 eu tiro só pra parte De de material. material e o frete que nada é pago pela aluna, então o frete também do material é enviado. Então tudo aí ele bota lá o valor do frete, o valor de tudo, porque Planilha funciona também, a Joana. planilha pra ele é funcional, então É. assim: "Dá meu filho, eu Eu só". já trabalhei muito com planilha, já fui fã de Excel. Hoje em dia, com os sistemas, a É gente mais vai, fácil, vai né? migrando e vai inovando, né? Fica mais prática, né. É. E aí seguindo aqui, eu vou pegar até a ideia do último vídeo, e juntar aqui, que é como saber, organizar para ter uma ideia lucrativa para o negócio. Então eu tive uma ideia, como a gente estava tendo uma ideia agora de fazer um evento, um micro evento, como saber ou como organizar para que essa ideia seja lucrativa? Tá. Bom, primeiro, novamente falando de números, mas eu vou parar de falar de números, tá? Um Mas pouquinho. pode falar, é contabilidade, aqui elas têm que se acostumar com números. Ó, a gente precisa fazer essa conta para ver se a ideia é lucrativa. Veja, digamos que eu tenho R$ 100.000, certo? Isso numa aplicação, Joana, numa aplicação conservadora, 1%, ela vai me render quanto? R$ 1.000, certo? Se a minha ideia for render no investimento de R$ 100.000, a ideia for me render R$ 5.000, ou seja, 5%, já é melhor do que um, né? Sim, Então, é mais ou menos isso. Você sempre tem que avaliar o seguinte: poxa, se eu colocar numa aplicação que não vai me dar trabalho nenhum e é conservadora, vai me render R$ 1.000, numa operação, um negócio, ela tem risco, né? A gente, antes de começar aqui o programa, a gente estava aqui falando, tem risco trabalhista, tem risco de Receita Federal. Hoje em dia, né, com tudo controlado, Cefaz, Prefeitura, Receita Federal, o circo está se fechando. Então, a gente precisa ter tudo muito bem controlado, fiscal, financeiro, para não ter nenhum auto de infração. Então, assim, são essas coisas que você precisa avaliar primeiro. Eu tenho R$ 100.000, vou botar numa aplicação, vai me render 1.000. E eu vou abrir um negócio, vou investir R$ 100.000, vai me render R$ 5.000? Tá, é viável, mas precisa também entender dos riscos que estão se correndo.
que estás correndo, né. Apesar de que quem é empreendedora gosta de correr risco, né. Adora, é uma adrenalina. Não adianta você ter 100.000 reais lá parado lhe rendendo 1.000, você quer sentir o risco na pele. Sim. E os 5.000, ele pode virar 10, pode virar 20, vai depender do mercado. Tudo isso tem que ser estudado. Então você tem uma ideia, beleza, você precisa testar a sua ideia. Sim. Primeiro para ver se tem mercado, para ver se tem cliente. Então, primeiro fazer essa conta e depois, se for acima de 5%, eu acho que dá para correr o risco. É, eu gosto muito de fazer os cálculos, né, eu gosto de fazer evento, eu acho bem é a minha adrenalina, e não, mas aí eu começo sempre calculando, por exemplo, quanto pretendo se gastar? Tá, vai ter buffet, vai ter espaço, vai ter brinde, então faz o de cada coisa para saber inclusive quanto vai se cobrar dos convidados, do ingresso, né, num Aham. evento. Em um produto a gente fala sobre a questão do tem o tráfego pago, tem muitos detalhes assim, mas você também tem que ter uma base no tipo nível de produto que você está entregando para saber precificar, né, que eu acho que é o problema de toda empreendedora é a autoconfiança na hora de precificar alguma É coisa. verdade. Mas quando tem o planejamento financeiro fica mais fácil, né? Ainda vou além. Quando você vende uma mercadoria, eu acho que é mais fácil você precificar, porque dali você sabe quanto é a mercadoria, vai colocar um percentual em cima. Mas Sim. quando é prestação de serviço, como é que você vai precificar a sua hora de trabalho, o seu serviço? Muita gente esquece da sua hora de trabalho, não sabe. Veja, a- várias pessoas chegam para mim e dizem: eu não sei quanto eu valho, não sei quanto é a minha hora. E Eu aí descobri acaba ano se passado isso. prostituindo no mercado. Mas a gente É, tem que saber quanto é que custa a nossa hora. Que não é exatamente. só, além da nossa mão de obra, o nosso trabalho que a gente está dedicando ali, né? O nosso esforço, existem outros custos. Então, prestação de serviço é muito difícil de precificar. É, eu aprendi ano passado e na dura, naturalmente, Aham. que era para precificar minha hora aula. Quanto estava saindo, porque eu ia fazer umas modificações na mentoria, eu sempre atualizo o valor anualmente, né. E aí eu ia fazer a tour aí, tipo, a menina me explicando, eu disse: "Meu Deus, eu cobro isso minha hora aula", tipo, estava muito baixa. Eu estava quase igual professores de colégio. Eu não, tá, tudo bem. Aí você começa a Isso. ver essa se autovalorizar nessa parte aí também, né, da entrega. E continuando, aí aqui a gente tem, eu acho que é uma pergunta óbvia, mas vamos melhorar ela. Aqui tá, é preciso ter planejamento financeiro? O preciso é preciso, É, precisa. mas vamos melhorar aqui no como ter um start para ter um planejamento financeiro, o que é necessário? Tá. Planejamento financeiro, a gente falou um pouquinho assim que a gente iniciou, que é separar as finanças, é fundamental. Um planejamento financeiro através de um Excel, por exemplo, pode começar por aí, mas insisto, contratem um sistema. Um Excel, já vou começar por você, viu, Joana? Eu vou lhe vender um sistema baratinho. Adoro, não se preocupe, tá vendo meu amor, já vamos contratar um sistema. Perfeito. Um Excel, acho que já começa daí, um planejamento financeiro, para você ter um fluxo de caixa previsto, projetado, você precisa projetar. Aí tudo está entrelaçado. Quando você me pergunta, minha empresa é lucrativa? Veja, se você tiver um planejamento financeiro e você seguir seu planejamento, você vai ter ideia da sua empresa, dos números da sua empresa. Eu Sim. digo que os números, eles conversam comigo, tá? Eu sei falar pelos números, na verdade. Então, assim, você faz seu planejamento, coloca tudo lá, quanto você está planejando vender, quanto que você tem de previsão do que você vai ter de custo, despesa, imposto, tudo isso você já pode planejar. E dali você já tem um fluxo de caixa projetado. Então você já projeta para saber quanto é que vai ser o lucro da sua empresa, para ver se Sim, vai ser viável a sua empresa funcionar, e dali você vai atualizando. Fechou o mês, você tem seu planejamento, fecha o mês para ver se está batendo com o que você planejou. Até para você entender, eu vendi mais do que eu planejei? Eu tive um custo maior do que eu planejei? Então, tudo isso tem que ser feito, sabe? Uma reunião de prestação de contas, até para você mesmo. Você é empresário pequeno, grande, médio porte, os passos são os mesmos para todos os três: pequeno, médio e grande porte.
vocês precisam fazer um fluxo de caixa previsto e um fluxo de caixa realizado, para entender dos números. O que eu projetei, seguiu dentro do mês? Não seguiu? Não seguiu por quê, Joana? Aí vocês têm que responder os porquês. Ah, eu não vendi, o mercado não aceitou o meu produto, eu não tive cliente para comprar o meu produto. Então, tudo isso são respostas que você vai ter para você melhorar o seu produto. Sim, perfeito. Então, o fluxo de caixa ele serve para tudo, para E responder as perguntas. E ele é muito similar até o planejamento de conteúdo. A mesma ideia. Você precisa entender quais métricas você quer bater, quantos seguidores você quer ganhar no mês. É a mesma coisa, só que a diferença é com o dinheiro que você ganha, entendeu? Então, o dinheiro que você está ganhando ali, quais são as metas do seu ano, quais são as metas do seu mês, da sua semana, como é o seu fluxo de caixa, né? E eu acho isso muito importante, esse planejamento financeiro existir, porque senão a gente se perde, né. E é até bonito de se ver, sabe? Quando você tem um sistema lá. Você pode ter sua planilha, ok, mas sempre vou falar do sistema. Não, sim, Quando você eu vou alimenta, melhorar, eu vou para o sistema. quando você alimenta o seu sistema, digamos, a gente tá no mês de agosto. Agosto. Aí eu vou começar a alimentar setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? O último quadrimestre do ano. Aí quando eu alimento, Joana, a minha previsão de receita, custo, despesa, desses 4 meses para frente, quando eu vou enxergar, eu até consigo me planejar. Eu posso trocar meu carro, porque ali eu já tenho mais ou menos quanto eu vou ter de lucro da minha empresa. Sim, Eu posso, perfeito. sei lá, quero me mudar de apartamento, vou pagar um aluguelzinho melhor e tal. Então, tudo isso, quando você tem tudo planejado, você consegue tomar decisões mais assertivas. Seja crescer no seu negócio, seja melhorar sua, sei lá, qualidade de vida, adquirir um imóvel, trocar seu carro, etc. Viajar, né? Que é Então, um ponto muito importante, né, porque quase não, eu vou dizer que 100% das empreendedoras, principalmente aquelas que saem do CLT, querem melhorar a vida, querem um carro melhor, morar melhor, ter um estilo de vida melhor, né. Então, assim, se você não tem esse planejamento, você não consegue ter essa visão a longo prazo, né, que é até uma das perguntas aqui, que é como manter essa lucratividade a longo prazo? Com planejamento, né. com Se você planejamento. tem esse planejamento, você consegue fazer essa pré-programação, né. Isso mesmo. A partir de uma organização financeira, você consegue essa sustentabilidade aí a longo prazo. É perfeito, porque, eu acho que esse é um dos eu acho que os pontos negativos de ser empreendedor é que o lucro ele é volátil, e aí: "Não, não vou me programar para o próximo mês, porque eu não sei quanto é que eu vou fechar para o próximo mês", né. Então, mas quando você tem o planejamento, você consegue ter ali uma base de quantas mentorias fechar, quantos produtos vender, tem uma base de meta, Até para né. você correr atrás, né? Você fecha um mês e viu que aquele mês não foi conforme o planejado. Porra, preciso correr, preciso, né, dar meus pulos agora para vender mais. Então, assim, é gestão, isso é gestão, na verdade. Então, para você, respondendo a sua segunda pergunta aí sobre como sustentar a longo prazo, né, uma empresa, a gestão, ela é fundamental para um negócio. Perfeito. Por mais que você não entenda, eu acho que todo empreendedor precisa, fortalecer esse lado. Isso é até eu fiz uma pesquisa, né, no meu mestrado, e aí uma das variáveis, de sobrevivência das startups, que aí falando de startups, a gente está falando de empresa, certo? Um dos itens é isso, é você entender de gestão. O empresário que entende de gestão, ele consegue uma sobrevida na sua empresa. Perfeito. Eu acho muito importante sim ter a gestão, não ter só o lado empreendedor, também saber gerir o próprio negócio, até Isso. para saber se é hora ou não de contratar alguém, para melhorar, que horas investir, que horas não investir, né, precisa saber gerir É. para onde vai, E né. se quer crescer, precisa desse item, né, de gestão. Eu acho primordial, eu acho assim, a cereja do bolo é a gestão que faz a sua empresa ficar lucrando ano após ano, né. Verdade. E por falar em lucro anual, quanto um MEI até quanto o MEI pode lucrar não, né, Faturar faturar no ano? R$ 81.000. É pouco, É pouco no é ano. pouco. Se você já está nessa faixa, está na hora já de
de ir para uma empresa normal, um simples nacional, que pode O ME faturar. entra aí aonde? Então, aí você transforma a sua empresa em microempreendedor e você enquadra no Simples Nacional. Aí você pode Perfeito, faturar até 4.800.000. perfeito. Então, muitas das minhas alunas já têm que estar indo para esse ME, para esse Simples Nacional. Se tiver com dúvida, já fala com a Ju, que ela já vai te ajudar. E aqui tem uma pergunta aqui. Sendo MEI, eu posso ter empregado? Pode ter um empregado. Pode ter um, né? Um. Direito a um apenas, Isso. né? Legal, não sabia. Pode. Não sabia, eu achei que só trocando que poderia ser o contratar, né? Não, mas Existe um projeto de lei, Joana, que está tramitando aí com a previsão de aumentar esse faturamento do MEI para 240 mil reais. Mas isso é antigo, não rodou não ainda. foi pra frente, Não né? foi. Estacionou, É, engavetaram. é. E assim, eu acho que é de fundamental importância isso, sabe, sair de projeto de lei e virar lei, porque o MEI ele foi muito importante para aquelas pessoas se legalizarem. E hoje em dia a gente tem Cefaz, prefeitura, tudo com esses sistemas ultramodernos, avançados, pegando malha fina, né? Então, vocês que vendem cartão de crédito, vocês que movimentam muito dinheiro na conta e acham que estão enganando, a malha fina está pegando. Então, às vezes, você está enganando o MEI, você fatura mais de 81 mil reais, mas você não declara, você não emite as notas e aí você acaba não ultrapassando os 81 mil reais para a Receita Federal. Aí a Cefaz consegue lhe pegar pela malha fina, pelo sistema de cartão de crédito, ela pega. Existe uma declaração chamada Decred, que todos os cartões de crédito têm que informar a movimentação de cartão de crédito. Então, se você recebe 200 mil, várias lojas de produtos importados caíram aqui no nosso estado. Sim. Eu falo com propriedade, porque eu ajudei alguns empresários a se defender, né? Na verdade, é a se regularizar, porque defesa não tem. Tá lá, é fato. Não tem Alguns como esperaram defender. prescrever, porque se passa de 5 anos, prescreveu, né? Aí aquela sua malha fina, né? Acaba sumindo. Mas o decreto está aí, gente. Então vocês não se enganem. Quem mexe com cartão de crédito, quem mexe com Hotmart, esses sistemas assim estão todos integrados com Cefaz, Prefeitura e Receita Federal. Uma delícia, todo empreendedor ama. Mas assim, hoje, quais seriam os 5 passos, eu acho que para ter uma empresa saudável, lucrando, mesmo que num valor não alto, mas num valor normal, mas assim, quais dicas você daria para essas empresárias terem uma empresa saudável financeiramente falando? Eu vou falar aqui, eu não sei se vou chegar nos 5, mas vamos lá. Tá, Talvez eu até passe dos pode 5. passar, não se preocupe. Quanto mais elas gostam para poder Perfeito. estruturarem as empresas delas. Olha, uma organização financeira, um planejamento financeiro para que vocês possam comparar o que vocês estão fazendo de previsão versus o realizado. Isso é de fundamental importância até para a tomada de decisão. Separar as finanças pessoais da pessoa jurídica. Se você tem seu CNPJ, abra uma conta de pessoa jurídica do CNPJ e não faça essa mistura. Controle as finanças da sua pessoa jurídica na conta da pessoa jurídica, faz toda a gestão ali de receita, custo e despesa e dos impostos da pessoa jurídica. Quando chegar no final do mês, lança a distribuição de lucro para a sua pessoa física e paga as suas contas de pessoa física. Paga seu plano de saúde na pessoa física, em outra conta, na sua conta da pessoa física. Então, essa separação é de fundamental importância. A gestão do seu negócio, você precisa ter todo esses outros passos que eu citei anteriormente. Planejamento financeiro, os dados do seu negócio, você precisa ter organizado para que você faça a gestão do seu negócio. Até para você entender se sua empresa está sendo lucrativa. Imagine que você está tendo todo um esforço, certo? Vamos falar de uma prestação de serviço, que é muito difícil de você precificar. E aí é muito difícil de você saber se está sendo lucrativo ou não. Digamos que você está tendo todo um esforço ali com o seu negócio, você tem custos com mercadorias, está tudo embutido ali na sua prestação de serviço, e você está vendendo por um valor que você está tendo prejuízo. Então, assim, você entender dos custos do seu negócio, fazer uma ficha financeira, reavaliar o seu negócio,
Você pode fazer isso agora mesmo. Sentou, pega todos os dados do seu negócio, levanta ali e faz uma conta de padaria. Até para você entender, pô, o que, que eu estou fazendo aqui? Estou tendo um custo com a estrutura, custo com funcionário, custo com mercadoria, custo com comissão de cartão de crédito e no final não está vindo nada para mim. É melhor pegar meu dinheirinho e aplicar numa aplicação que conservadora, que me dá 1% e eu fico aqui de boa. É melhor. Bem melhor mesmo. Então, a gestão do seu negócio é de fundamental importância. Por último, entender do mercado. Eu acho que entender o mercado faz toda a diferença também, até para você ser mais competitivo. Perfeito. Qual é o momento que você acha que tem que procurar um contador? Ah, de imediato. Quer empreender? Já senta com o contador. Você já precisa sentar, né? Quais documentos geralmente precisa para deixar tudo organizadinho? Olha, O básico. aí a gente tem que saber qual é o que a gente está falando, se é de MEI ou se é de ME, mas eu vou falar de ME. Para você sentar com o contador, se você já tem seu CNPJ ativo, o que é que eu preciso para fazer um diagnóstico do seu CNPJ? O XML de vendas, se for uma empresa de mercadoria, o XML de vendas, se for de prestação de serviço, basta você me dar o faturamento. O certificado digital, para fazer um apanhado de tudo que tem seu CNPJ, eu já consigo montar um diagnóstico. Mas para aqueles que ainda não têm o CNPJ ativo e, sei lá, quer empreender, tá com ideia, como você veio aí, né, de uma ideia lucrativa, você pode sentar com o contador, falar a sua ideia. Eu tenho empresários que às vezes só querem meu ouvido. Só querem conversar mesmo, só quer botar para fora o que é que tá pensando. Às vezes o negócio dele é num ramo, e ele tem uma matriz e uma filial, e ele tá pensando em unificar ali e montar um outro ramo. Então tudo isso, às vezes o contador, ele vai junto à sua ideia, ele vai dar as orientações e os nortes que precisam, seja da burocracia, seja dos números, seja para conversar como está o mercado. Às vezes, essa união faz toda a diferença. Perfeito. Eu acho que dá para ter uma clareza aí para você ter uma empresa saudável. Eu acho que a parte financeira, ela é primordial. Meu marido diz: "Os números não mentem". É Ele a sempre menina fala. dos olhos de uma empresa. Porque não tem como sua empresa crescer, não tem como você atingir suas metas ou evoluir na sua entrega sem saber como está seu financeiro. Eu sempre brinco assim que eu tenho as mentorias e eu gosto de dar as coisas físicas, né. Meu marido: "Daqui a pouco você vai estar pagando para poder dar as coisas físicas". Aí ele: "Não, ó, primeiro assim", aí ele organiza comigo, me ajuda muito nessa parte, para que nem minhas ideias sufoquem meu financeiro, Sim. né, deixe sobrecarregado, e que o financeiro também consiga ali fazer com que a minha entrega seja diferencial e caminhar junto, né. Eu acho que o financeiro, ele é a alma da empresa, não tem como. Então, Joana, você é sortuda, né, que tem seu marido para lhe ajudar na parte financeira, mas aqueles que não têm um marido como Joana tem, né, eu vou dizer o que aconteceu comigo, isso é Sim, experiência vivida, tá. Eu cheguei num momento da minha vida que eu não tinha mais para onde crescer, porque eu estava ali assoberbada, cuidando do financeiro, da gestão, do cliente, do operacional, e né, eu tenho esse jeito meio danada, virada e tal. Então, assim, eu cheguei num momento que eu disse: "Pô, se eu quiser crescer, eu vou ter que me juntar com alguém". Então, às vezes, você pode não ter essa competência de gestão ou você pode não gostar dessa competência, não tem problema não, gente. Ache um sócio que tenha essa competência. Ou, não sendo um sócio, ache um contador que seja parceiro ali para lhe ajudar e lhe orientar. Isso também resolve. e começar a perceber que para sua empresa crescer, tem que delegar, né, Tem que precisa, delegar. que é um ponto, assim, então eu acho que pensou em delegar, aí a primeira pessoa que você procura é um contador, né. É isso mesmo. Eu acho que a primeira delegação que você faz é: "Preciso de um contador na minha É empresa", isso aí. para ele ficar só na parte responsável pelo financeiro, né. Financeiro, contábil. Hoje em dia, a contabilidade ela ampliou mais, né. Hoje em Sim. dia existe o BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? É você terceirizar o seu financeiro, que é isso, é entender dos números. Por exemplo, eu mergulhei numa empresa
durante 2 meses para organizar todo o financeiro dele, porque ele tinha tudo na cabeça dele, mas ele não sabia que de 170.000 que ele estava faturando, apenas recebido dentro do mês era 30.000. Então, assim, 30.000 paga as despesas dele, Joana? Um cara que fatura 170.000, Não que paga. já faturou milhões na pandemia, não paga. Exatamente. E aí o setor de vendas bate metas, comemora, bererê. Será se realmente é para bater, é para comemorar? É. Veja, vocês estão vendendo, mas eu não estou recebendo, não. O meu índice de liquidez não está legal nem para sustentar isso aqui. Aí começa o setor de vendas a implantar, vamos implantar comissão parceiro. Aí vai começar a aumentar o custo dele, sendo que na verdade ele só está recebendo 30.000. Então, assim, é de fundamental importância você, para crescer, ter a sua empresa bem organizada, os números bem organizados. Não é brincar de ser empresária, não é brincar de ser empreendedora, é saber que tudo que você está pagando na sua empresa, ela tem que entrar para cobrir esse custo, tem que no mínimo você sair no zero a zero, no mínimo, É. né, do que não é pior que do déficit, o déficit eu acho que É pior. é pior, eu No acho. zero a zero é ruim também, porque aí é melhor você deixar seu dinheiro aplicado. É melhor que pelo menos, Porque aí né. você não tem estresse, né? Não tem risco trabalhista, porque às vezes a gente tá no zero a zero, mas esquece que ainda tem o risco trabalhista. É, Aí se vier uma pancada de uma ação trabalhista, é muito então complicado aí isso tá no mesmo. déficit. Dentro assim, a gente tá em agosto, o ano tá acabando. Tem alguma coisa que as meninas, o MEI e o ME precisa se preocupar para o final do ano? Sim, tem sim. A gente está num período, agora em agosto, para quem é ME, que está no Simples Nacional, a Receita Federal está mandando termo de exclusão do Simples Nacional. O que é isso? Aquelas pessoas que estão com débitos na Receita Federal, na Cefaz e na Prefeitura, seja uma TLF da vida, taxa de localização e funcionamento, ICMS de DIFAL, que é ICMS de DIFAL, imposto de circulação de mercadoria para quem compra fora do seu estado. Digamos que você compra mercadoria em São Paulo. Aquela mercadoria que vem de São Paulo, ela tem um diferencial de alíquota de São Paulo para Sergipe. Então, esse diferencial de alíquota também entra. E para quem tem débitos na Receita Federal, tanto MEI quanto ME, certo? Para quem está devendo aí os seus DAS, vão apurar, porque agora em agosto já saiu vários termos de exclusão de Simples Nacional e a Receita Federal está dando 30 dias para a pessoa fazer um parcelamento, pagar e etc. Mas precisa estar em dias, Já tá tudo em dia, né? em 30 dias. Misericórdia. É cada susto que as pessoas tomam na contabilidade, né? É. Por Aí isso que é agora bom ter contador. Agora, em agosto, a gente tá cheia de serviço, porque tá levantando todos os termos de exclusão, tá fazendo os parcelamentos dos clientes de TLF, de ICMS e de imposto da Receita Federal. Aí faz todos os parcelamentos, pronto. Dentro de 30 dias, tá ok, o termo de exclusão ele é suspenso. Quando for em novembro, tome mais termo de exclusão que a Receita Federal manda. Por quê? É de ano em ano que você se enquadra no Simples Nacional. Então, em novembro ele manda novamente, e se você estiver com algum débito, você é excluído a partir de janeiro de 2026. Perfeito, perfeito. Eu, assim, pra mim esclareceu todas as minhas dúvidas e a de vocês que mandaram também. Mas você tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim, pra empresárias que você acha que é bom elas terem consciência ou que você acha que precisa saber, toda empresária precisa saber nesse mundo financeiro? Sim, o recado que eu vou dar é o seguinte, gente, a Receita Federal, a Cefaz, não tô aqui para assustar ninguém, mas, né, É que bom na se verdade assustar. é bom a gente ficar atualizado do que está se passando, né? Sim, A Cefaz, principalmente, hoje em dia, você nem precisa mais de certificado digital. Para eu fazer um diagnóstico do seu CNPJ, basta você me dar seu CNPJ que eu vou lá no próprio sistema da Cefaz SE e eu boto lá malha fiscal e ele já traz. Então, assim, você que brinca com cartão de crédito, você que brinca eh, com esse tipo de, sabe, você precisa confrontar o seu fiscal com o seu faturamento, você precisa emitir a nota. Então, essa questão da Cefaz, principalmente, a Cefaz está mandando aí malha fina para todo mundo. Não sei que sistema ele está usando, estou super curiosa,
mas tá. Ai, Então, o conselho que eu dou é o seguinte: procure uma contabilidade, nem que seja para te orientar, nem que você pague ali aquela consulta. Às vezes tem gente que gosta de fazer seu próprio MEI, ok, tudo bem. E a gente ainda tem o Sebrae, né? O Sebrae ajuda empreendedores. Então, na dúvida, procure um Sebrae da vida, procure um contador para te orientar e você seguir sua carreira ali, cuidar do seu CNPJ bem. Porque se você quer crescer, se você quer esse mundo de empreender, você precisa cuidar da sua questão fiscal e financeira. precisa. Nenhum CNPJ cresce sem isso, sem ela na sua É. vida, entendeu? Precisa ter uma contadora na sua vida. Então, por isso, sigam ela no Instagram, fiquem acompanhando. Se não conseguir fechar a consultoria agora para ver o que fazer, vá acompanhando os conteúdos dela, vendo o que dá para fazer. E assim que possível, já coloca como meta ter um contador, porque assim a sua empresa vai conseguir crescer de forma saudável e você vai conseguir lucrar a longo prazo, sem muita dor de cabeça de volatilidade, né? Então, é sobre isso. Então, muito obrigada a você que veio até o final desse vídeo. Já curte, comenta, compartilha todos os CTAs possíveis aqui. Quero você me marcando, assistindo na televisão, tá? Queremos nos ver na sua televisão. E já segue a Ju também, tá bom? Quero vocês saudáveis no financeiro de vocês, tá bom? Beijos, meninas. Obrigada. Isso, Foi foi bom.